Atos, capítulo 2, verso 1. Todo mundo achou? Amém. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O verso 17 do mesmo capítulo: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Se assente. Que o Senhor te abençoe. Que a sua alma, o seu pensamento esteja voltado única e exclusivamente para a palavra. Amém? Fala para o seu irmão assim do seu lado: por favor, não converse comigo. Amém? Glória a Deus. Nós podemos ver o tema da mensagem que nós vamos aprender hoje, eu e você vamos aprender, é o avivamento que nós precisamos. Amém? Todos nós precisamos de avivamento. O profeta Abacuque, no capítulo 3, no verso 1, ele disse o seguinte versículo, a seguinte palavra: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. Então todos nós precisamos de avivamento. E avivar, segundo o dicionário, é tornar mais vivo, é tornar mais nítido, é tornar mais intenso, mais ativo, mais visível, é estimular, é realçar, e diz-se da pessoa animada, cheia de vigor e alegre. Então avivamento é tornar mais nítido. Avivar é pegar aquilo que aparentemente estava morrendo e tornar mais vivo. E com o passar do tempo a gente vai vendo que a nossa vida espiritual ela vai se tornando meio morna, e muitas vezes nós vamos deixando os princípios elementares da Bíblia de lado, que é ler, orar, e muitas vezes até o congregar se torna uma canseira, um enfado, e a gente pode ver que sem o Espírito Santo da igreja, o Espírito Santo na igreja, ela vai morrer, porque sem o Espírito Santo não há vida na igreja, porque nós somos salvos pela obra do Espírito Santo. Eu e você fomos salvos porque o Espírito de Deus fez uma obra poderosa e maravilhosa em nós. A Bíblia diz assim em Romanos 8:9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. João 3, verso 5 diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando se fala de avivamento, muitos pensam que é falar em línguas, que é profetizar, que é pular, que é cair, que é rolar. Não é esse o avivamento que o Senhor está preparando para mim e para você. É um avivamento que mostra que o Senhor nosso Deus é sobre nós. Então nós temos que aprender que nem todos, isso aqui é muito importante, esse pedaço aqui, nem todos os que têm o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Então nem todos que têm o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. Muitos são habitados. Quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Mas nem todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Então o Espírito faz morada em nós, mas nós temos que aprender a ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ter a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Tanto é que Moisés prezou tanto a presença de Deus com ele, em Êxodo 33, que Deus falou para ele que ia enviar um anjo, e ele vira para Deus e disse: se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar. Ele não queria um anjo, ele queria o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que aprender, nem todos os que têm o Espírito Santo estão cheios do Espírito
Espírito Santo. Muitos são habitados, mas não são cheios do Espírito Santo. Por quê? Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem relacionamentos transformados. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não pode mais viver como ele vivia antigamente. 2 Coríntios 5,17 exemplifica isso bem claro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Apocalipse disse assim: aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais. O que é sujo, suje-se mais, mas aquele que é limpo, se limpe mais. Então nós temos que aprender isso. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem relacionamentos transformados. Ele luta para não mais viver na prática do pecado, porque é impossível se tornar uma nova criatura vivendo os mesmos hábitos. Se você se tornou uma nova criatura através da regeneração de Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, está tendo os mesmos hábitos, você está com o Espírito Santo, mas não está cheio dele. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai, obviamente que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer convicção de pecado no nosso coração. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fere a outra com a língua. Tiago 3 diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode sair água amargosa e água doce. Então com Deus é assim, sim ou não. O que eu vejo no meio do povo de Deus, não só aqui, mas em todas as igrejas onde eu passo, é que muitas pessoas são cheias de falar em língua, mas elas usam a mesma língua para falar em língua, mas também para falar mal do irmão. Não está adiantando nada falar em língua. Essa língua está sendo uma língua bem estranha mesmo, que nem Deus conhece ela. Então nós temos que aprender isso, porque fala em língua dentro da igreja, mas fala mal do irmão. Está saindo água salgada e água doce. Está saindo a bênção, mas também está saindo maldição. Então falar em línguas é de Deus. A Bíblia diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas nós temos que fazer como a Bíblia diz: Senhor, põe guarda na minha boca. Porque todas as palavras que nós vamos falar, nós vamos dar conta dela. E muitas vezes nós falamos coisas que não edificam. Então vigiem, nós temos que vigiar o que falamos, como falamos e quando falamos. Porque uma palavra mal falada, com um tom de voz errado, ou até mesmo na situação errada, vai trazer uma complicação terrível. E depois que separa, depois que divide, depois que destrói, para reconstruir é muito difícil. Você já percebeu que para construir uma coisa é anos, mas para destruir é um estalar de dedo. Então nós temos que vigiar. Quantos casamentos são destruídos porque se fala demais? Quantas igrejas são destruídas porque se fala demais? Quantos relacionamentos lá fora são destruídos por causa da língua? Então o Espírito Santo de Deus, ele exerce, quando vem o avivamento, quando vem a unção, quando vem o renovo do Senhor, o Espírito Santo exerceu influência na sociedade na época do Pentecoste. Hoje eu vejo muitos líderes, muitas igrejas, muitos pastores dizendo: não, nós estamos vivendo um avivamento. Mas hoje você vai perguntar do crente lá fora, o crente é mal falado. O crente não exerce influência no meio da sociedade. O crente é como a Bíblia diz, o sal se perdeu o seu sabor e não serve mais para nada. Hoje se você sai e fala aí que é pastor, as pessoas zombam de você. Elas olham, criticam você, questionam você por causa da atitude da igreja lá fora. Então, infelizmente, na minha opinião, singela, simples opinião, nós não vivemos um avivamento. Porque na época do Pentecoste, toda uma sociedade foi mudada. Hoje, quando se fala de avivamento, nós temos que aprender que tem que ter mudança. Então, quais são as condições para que nós tenhamos um avivamento genuíno? Vou repetir o que é avivamento para você ter um entendimento, para quando acabar o culto você não sair e dizer: o que é avivamento? É tornar mais vivo, é tornar mais nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível, é estimular, é realçar. Isso é avivamento. Amém? Quais são as condições muito importantes para ter um avivamento genuíno na sua vida? Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas nós temos que ter, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Qual é a primeira condição? Parece ser difícil e parece ser complicado, mas o que eu vou falar aqui você já sabe. Sabe qual que é a primeira condição para ser avivado? Orar. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Orar, porque a oração é o termômetro da vida espiritual.
espiritual. Você conhece o nível de espiritualidade da pessoa conversando com ela, se ela tem uma vida diária de oração. E não é essa oração que muitas vezes nós fazemos, uma oração muito rasa, né? Uma oração muito rápida. Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha casa, abençoa meu esposo, em nome de Jesus, amém. Não é essa oração que quando nós vamos dormir e deitamos lá, já deitado, com a cabeça torcida, Senhor, me abençoa, em nome de Jesus, obrigado, amém. E já dorme. Não é esse tipo de oração, é ter intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que quando formos orar, entremos para o nosso quarto, fechemos a porta e lá em secreto vamos conversar com o nosso Pai. Em secreto Ele vai nos responder. Hoje não se tem mais intimidade com o Senhor através da oração. Então a oração é o termômetro da vida espiritual. E nós mostramos que desejamos alguma coisa da parte de Deus quando nós oramos. Então o avivamento ele só vai vir na igreja na face da terra quando tiver vontade, quando a igreja tiver desejo, quando a igreja tiver vontade de participar de um despertamento espiritual. E como nós sabemos se uma pessoa tem vontade de ter alguma coisa da parte de Deus? Por meio das suas atitudes. Hoje nós oramos muito pouco. Os cultos de orações são os mais vazios. Eu digo isso porque essa semana nós tivemos uma semana de oração e você não apareceu aqui nem um minuto para orar. Nós precisamos ser despertados para a oração. Nós temos que orar. E quando se fala de oração, é uma disciplina muito difícil para o crente. Nós arrumamos tempo para tudo, mas nos desculpamos com tantas coisas, mas não separamos tempo para o Senhor. Jesus vai com os discípulos orar à beira da morte ali, já sofrendo as angústias da morte. Ele vai e ora sozinho. Quando ele volta, os discípulos dele estavam dormindo. E ele vira para os discípulos e diz assim: ei, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. É a pergunta que eu faço para a igreja. Você não conseguiu arrumar uma hora durante os 7 dias da semana para vir à igreja orar? A oração é termômetro da sua vida espiritual. A oração é termômetro. Cultos de oração são os mais vazios, porque uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem prazer de orar. Ela tem prazer de orar. Ela tem prazer de orar. E a gente pode ver que os discípulos em Pentecostes, eles oraram 10 dias. Porque Jesus disse: eu vou para o céu, mas vocês vão ficar em Jerusalém. Fica aí. Não saia não, fica esperando aí. 10 dias eles oraram, 10 dias eles perseveravam em oração sem esmurecer. Hoje o crente começa a orar e logo esmurece no meio da caminhada. Começa a pedir uma coisa para o Senhor e logo esmurece no meio da caminhada. Então todos eles perseveravam em oração sem esmurecer. E não vai haver avivamento sem desejo da igreja. Não vai haver avivamento se eu e você não orarmos. Não vai haver mudança na nação se eu e você não nos prostrarmos diante do Senhor. Não vai haver mudança na minha e na sua vida se não orarmos ao Senhor. Não vai haver, porque nós muitas vezes temos que entender isso, temos que ter desejo. Charles Spurgeon, um grande pregador que eu tenho admirado muito, quando ele pregou sobre Atos 1,14, ele disse assim: como esperar o Pentecoste se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, só depois vem o Pentecoste. Como esperar alguma coisa de Deus se não clamamos a Ele? Nós temos que orar. Martinho Lutero disse assim: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir. Sua semana está toda bagunçada para frente aí. E teve uma semana de oração. Ah, pastor, eu não orei na igreja, eu orei em casa. Olha aqui no meu olho. Olha bem no meu olho e fala: eu orei em casa, 1 hora. Você pode ter orado lá 5 minutos, essa oraçãozinha rotineira que nós fazemos, não é? Então nós temos que aprender que todos os grandes avivamentos que vieram na história da igreja, eles vieram depois que a igreja orou. Eles vieram depois que a igreja orou. Se você olhar na história da Bíblia, Eliseu orou 7 vezes para que chovesse. Ele manda
Elias, eu vi uma nuvem lá longe, só que ela é do tamanho da mão de um homem. Olha que nuvem michuruca. Mas eram as pequenas coisas que Deus faz ficar grandes. Houve perseverança do profeta Elias. Se o profeta Elias fosse daquele que esmurecesse rapidamente, ele ia falar: Deus não está comigo não, Deus não me ama, ó céu, ó vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou morrer. Mas à frente ele disse isso, né? Ó, Deus me mata. Hoje se pede muita oração, mas se ora pouco. Não é? Quem não gosta de ouvir assim diz o Senhor? Não é? Você gosta de ouvir assim diz o Senhor? Deus está mandando te dizer. Eu vi assim, em vez de você fazer a campanha tal, não sei o que, não lembro o tema lá, você não faz a campanha de ler a Bíblia? O povo hoje gosta de campanha, gosta de desafio, gosta disso, gosta daquilo, gosta de pular, gosta de rolar, gosta de gritar, mas não gosta de ler Bíblia. Daniel orava 3 vezes por dia. Nós não vamos ser crentes avivados se não buscarmos o avivamento. Salmo 145, 18 diz assim: o Senhor está perto de todos aqueles que me invocam. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Amém. Glória. Olha que maravilha. Olha que coisa poderosa. Então, primeira condição para você ter um avivamento: ore. Primeira condição para mudar de vida: ore. Ore. Amém? Segunda coisa para se ter um avivamento na vida espiritual: obediência. Todo avivamento tem que passar pelo caminho da obediência. Por quê? Se os discípulos não tivessem obedecido ao Senhor, em Lucas 24 diz a mesma coisa que ele diz em Atos. Ele diz aqui, em Atos diz aqui: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. O avivamento viria, o Espírito Santo viria a partir do momento que eles estivessem em obediência. E nesse momento a igreja passava por perseguição, porque Jesus Cristo havia morrido e a igreja estava sendo perseguida. Por isso que Jesus disse que eles tinham que ficar. E quantas vezes nós saímos da posição que o Senhor nos mandou ficar? Então nós temos que aprender que não importa, isso aqui é muito importante, isso tem muito dentro de igreja, não importa quão ativo nós somos em atividades religiosas, o que importa é sermos obedientes. Tem gente que faz de tudo, né? Limpa chão, faz tudo, mas ele não é obediente. Deixa eu te dizer uma coisa: não vai adiantar você ir para monte, não vai adiantar você jejuar, não vai adiantar você fazer nada se não for obediente ao Senhor, porque a obediência a Deus é melhor do que oferecer sacrifício. Pare de obedecer sacrifício, pare de oferecer sacrifício ao Senhor. Nós temos que aprender uma coisa, isso é muito importante: desobediência é pecar contra a santidade de Deus, rebeldia é pecar contra a autoridade de Deus. Então todas as vezes que eu desobedeço a Deus, eu peco contra a santidade de Deus. O exemplo de Davi e Saul mostra bem essa diferença. Deus mandou Saul destruir tudo, né? Mas ele poupou algumas coisas. Só que ele foi rejeitado por Deus porque ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Ele perdeu o reinado dele. Davi, é interessante que ele adultera, mata Urias, mas ele não perde o seu reinado. Deus não o rejeitou, porque o pecado de Davi foi contra a Deus. Mas Deus não o rejeitou porque seu pecado foi de desobediência contra a santidade e não de rebeldia contra a autoridade de Deus. Então nós temos que obedecer o Senhor acima de tudo. Amém? Amém. Outra coisa, para ter o avivamento tem que ter unanimidade. Não acontecerá avivamento se não houver busca, porque aqui a gente pode ver que no Pentecoste todos estavam orando, todos.
igreja se unir. Você quer ver o Brasil mudar? É eu e você começar a orar em prol do Brasil. Você quer ver a sua família mudar? É você chamar 1 ou 2 ou 3 ou 10 que seja e começar a orar com um único e exclusivo propósito, pedir que Deus mude a sua família. Aí você vai ver o negócio mudar, porque a palavra de Deus diz que nós, quando dois concordam na terra, concordado no céu. Então tem que ter unanimidade, tem que ter também perseverança. Quem busca o avivamento ou quem busca alguma coisa de Deus tem que persistir. Sabe por quê? É uma frase que eu sempre digo: começar não é difícil, difícil é terminar. Quantos aqui já leram livros e pararam? Começaram cursos e pararam? Começaram um ano dizendo assim: vou ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, aí chega Gênesis, Êxodo, Levítico, a hora que chega na genealogia, pula. Quem já pulou genealogia? Quem nunca, né? João filho de Maria, Maria filho de João, a PUC não sei o que, dá uns nomes complicados, e você fala: meu Deus, para que o Senhor pôs isso na Bíblia? Tudo tem um propósito. É para mostrar a linhagem de Jesus Cristo lá à frente. Então tem que ler genealogia. Deus está vendo você pular genealogia. Deus está vendo. Amém? Tem que ter perseverança. Outra coisa, nós vimos o que precisamos fazer para ser avivado. Agora nós vamos ver as atitudes de quem é avivado. Primeira atitude. Você pensou que era falar em língua, né? Primeira atitude de quem é avivado: coopera na sua igreja. Cooperar e trabalhar em comum com outrem, agir com outrem para a obtenção de um determinado resultado. É ter participação em obra coletiva, ou seja, ajudar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem disposição para servir. E é uma ajuda sem pretensão de ser o primeiro. Porque tem muito crente que ajuda para sentar nas primeiras cadeiras. Não, eu vou dizimar lá e nós até conversávamos sobre isso, né, hoje cedo, na consolidação. Eu vou dizimar tanto lá e o pastor vai me pôr nas primeiras fileiras. Você é o mais visto, o mais reconhecido. Aqui não, aqui todo mundo é igual. Você pode ter mais dinheiro que eu, mas estou nem aí pro seu dinheiro. Então, é ajudar sem querer ter um tapinha nas costas, é ajudar sem querer ser reconhecido, né? É cooperar, é você trabalhar. Agora olha para mim aqui. Nós mudamos de endereço e poucos cooperaram, né? Teve gente que não teve a capacidade de vir aqui carregar uma cadeira da rua 20 para a rua 3. Não carregou uma cadeira. Sempre os mesmos que têm me ajudado. Aí eu coloco, eu até brinco inclusive com os meninos aí, né, os que brincam que estão mais perto comigo. A gente coloca aviso no grupo da igreja, no WhatsApp, aí está lá. Aí vem os irmãos, detesta essa mãozinha que vocês colocam. Aí vem os irmãos, já viu aquela mãozinha do WhatsApp? Eu fico pensando, por que não descola essa mão e vem me ajudar? Aí fica lá com a mãozinha, ou põe assim: seu joia não vai resolver não. Esses dias para trás, eu falei para o São Júnior: coloca aí, nós estávamos pintando aqui antes de mudar. Porque nós somos pintores, nós somos faxineiros, nós somos mecânicos, nós somos engenheiros, nós somos engenheiro de cana. Aí o que acontece? Eu peguei e falei para o São Júnior: tira umas fotos aqui e põe no grupo da igreja, só para ver o negócio que vai dar. Escrevi assim, e falei para ele, falou assim: eu vou escrever assim: grande é a seara, poucos são 3 pontinhos. Aí veio os bonitão: tem que limpar mesmo. Que bênção, pastor. Não tem misericórdia. Aí escreve lá: que
no WhatsApp dá para ver quem viu a mensagem ou não. Aí você puxa para o lado daqui, João viu, Maria viu, Pedro viu, Paulo viu, mas o Pedro não respondeu, Maria não respondeu. E na hora que vocês colocarem essas mãozinhas, por Deus do céu, eu vou escrever. Eu vou escrever. Então, aí, pastor, não tem tempo. Eu vi, a Sheila veio aqui, ficou uns 40 minutos, né, Sheila? Que ela tinha um compromisso. E a Sheila, estudada, diplomada, né? Carregando cadeira, atravessando a rua 3 aí. Esse negócio que eu estou pensando aqui, ó, foi uma peleja para nós trazer. Devia ter filmado. Nós parou o trânsito. Imagina essa parte aqui para baixo e ele em pé assim, ó. E nós empurrando. E uma hora foi pro rumo do carro. Eu, meu Deus! O carro estava estacionado ali e foi tudo é festa. Esses dias para trás eu coloquei outra aviso que também todo mundo colocou a mãozinha. Estava colocando os pisos lá atrás. Aí eu falei assim, ó, nós vamos limpar a igreja dia tal, hora tal. Vem aqui carregar um rolo, carregar um balde d'água. Aí a gente vê os benditos dos pedreiros, estou saindo, não estou saindo que é cooperação, né? Estou usando exemplos cotidianos que têm acontecido e que eu espero que mude. Aí os pedreiros pegaram e deixaram o registro da água fechada. E aqui era uma sala, eles dividiram em duas, o registro fica do lado de lá. E o homem já tinha ido embora. Era no sábado, mais ou menos às 3, 4 horas da tarde. Nós chegamos aqui e tinha poeira no chão. Em todo lugar que dava para você escrever o nome em toda a parte da igreja, com poeira. Aí eu falei, meu Deus, como que nós vamos fazer para limpar o chão sem água? Não foi meia hora. Não foi meia hora. Deus mandou um toró d'água. Sabe o que nós fizemos? Foi lá fora e catou a água da chuva, da bica que caía lá. Eu falava assim, ó, o povo está olhando, falava, esse povo aí é tão pobre que nem dinheiro para pagar a água eles têm. E nós saímos carregando água e enfim limpamos. Coopere. Às vezes você não pode vir no dia, coopere dizimando, coopere ofertando, amém? Você pode interceder lá na sua casa, mas de vez em quando você tem que mãos à obra, sabe por quê? Porque eu escrevi que se você não coopera com a igreja, em todos os sentidos, não adianta falar ainda ou profetizar. Porque fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Olha lá em Tiago para você ver. Tiago capítulo 2. Tiago 2, verso 17 ao 18. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obra. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então é uma fé morta, porque não tem obra. Mas pense bem, obra não salva. Efésios diz que é pela graça, mas a fé sem obra é morta. Então nós temos que aprender que cooperação havia no Antigo Testamento. Moisés tinha 70 cooperadores. Josué foi um cooperador fiel. Arão e Miriam eram cooperadores de Moisés. Eliseu, cooperador de Elias. Neemias tinha seus cooperadores. Os inimigos da cooperação são os murmuradores, são os que reclamam contra a obra. É o que a gente estava fazendo aqui, né? Os meninos que estavam pintando comigo, sabe? A gente estava pintando e uma canseira, um cansaço, porque a sala é grande, suado, né? Não tinha ar na época ainda.
e o cansaço bate, aí um virava para o outro e falava assim: você quer ver que vai chegar um irmão aqui e vai pôr defeito? E isso já aconteceu. Não vem, não ajuda, não estimula, nem liga, não, pastor, você está precisando de alguma coisa, mas entra a porta para dentro, o chão está sujo de tinta, né? É cheio de tinta. Vocês não pintou ali, não? Aí a gente tem que contar até 25. Até 35. Amém? São os que põem obstáculo contra a obra, os que não cooperam, são os que causam danos à obra, são os que desamparam os seus companheiros na obra. A cooperação ela tem muita importância, porque ela traz progresso na igreja, é um ensino das Escrituras. Eclesiastes capítulo 4 diz assim: é melhor ser dois do que um. Fio de 3 obras é mais difícil de se arrebentar, né? Até aconteceu um fato aqui um tempo atrás, acho que mês passado, eu ia pregar sobre a volta de Jesus. Eu acho não, foi certeza que foi o capeta que enviou seus mensageiros aqui. Aí a gente, na hora do louvor, aparece 2 rapazes correndo ali na porta, abre a porta e vem mais um atrás correndo. E eu olhei, estava bem ali no cantinho que eu vigia no computador, com uma letra de uma música ali, ajudando ela. Eu olhei e falei: esse trem está estranho. Fui lá. O que está acontecendo? Não, porque ele está querendo me bater. Eu falei assim: não, ele me roubou. Falou que os 2 tinham roubado. Eu voltei como se fosse polícia, né? Você roubou eles? Não, eles querem bater em mim. Aí virou uma lenga-lenga. O que estava lá fora queria entrar. Eu falei: aqui você não vai entrar. E parei lá e fiquei: aqui você não entra. Aí ele ainda entrou, ficou um pouquinho ali. Aí de repente aparece mais uns 15 ou uns 20 com ele lá fora. Eu falei: agora ficou apareceu uns 20, uns 15 apareceu. Aí parou o louvor, os meninos pararam de tocar e foi todo mundo lá para a porta. E os irmãos estavam no sangue, né? Estavam na carne. Estava pronto para os fight. Aí virou um lenga-lenga. Eu falei: olha, aqui você não vai entrar para fazer algazarra, zombaria, aqui você não vai entrar. Se você quiser entrar e ouvir a palavra com qualquer um outro, você pode ficar aí 100%. Jesus ama todo mundo, mas para parar o culto, para fazer bagunça, baderna, não. Aí nós chamamos a polícia. A hora que nós pegamos o celular, falei para o irmão Marcos, né? Falei assim: liga para a polícia. Logo veio um dos 15 lá e: vamos embora, que é igreja, que não sei o que. Foi embora. Na hora que eles foram embora, passou 10 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, veio um bebinho. Eu falei: hoje tá bom, hoje tá bênção, glória a Deus. Aí o bebinho sentou ali, o irmão Wilson estava na portaria, pegou e: ó, senta aqui, fica aí tranquilo e ouve a palavra. Pôs ele ali no cantinho, né, sentado. De repente ele levanta e senta do lado do irmão. E ficou. E virou para a irmã e falou assim: você tem uma Bíblia aí? Para me emprestar, para me dar? Ela falou: para te dar, eu tenho um Novo Testamento aqui e vou te emprestar. Aí ele pegou a Bíblia da irmã, virou para ela e falou assim: você tem um sorriso tão bonito. Põe seu telefone aí. Aí ele pegou e eu comecei a pregar, e ele sempre interrompendo, sempre, né, atrapalhando o bom andamento do culto. Aí eu peguei e ele pegou e falou assim: eu acho que ele era, certeza que ele era desviado. Aí ele passou: abre 2 Coríntios capítulo tal, não sei o que aí. Eu falei assim: depois do culto eu abro. Se o senhor não abrir agora, eu vou embora. Deus te abençoe. Então nós temos que aprender. Nem sei o que eu falei isso. Amém? Nós temos que porque cooperar é o ensino das Escrituras. É melhor ser 2 do que 1. Lembrei.
porque eu fui sozinho. Os irmãos viram que o negócio ia ficar feio do meu lado, eles pararam e foram me ajudar. Assim tem que ser a sua vida, meu irmão. Se você está vendo que alguém está morrendo, para tudo que você está fazendo, deixa a sua dor, deixa a sua preocupação, deixa seus sonhos, deixa seus medos de lado, vai lá ajudar. O problema é que muitos são egoístas. Não, quando Deus fizer para mim, eu vou lá ajudar. Onde está isso na Bíblia? Então, você vê que seu irmão está passando aperto, ajuda ele. Nós falávamos hoje de manhã na consolidação aqui com a Estela, que acabou hoje, nós falando sobre dízimo, falando sobre oferta. Muitas vezes nós não ajudamos alguém com dinheiro. Está vendo o irmãozinho passar fome, passar dificuldade? Quando eu fico sabendo aqui, chega o meu ouvido, ó, teu irmão passando dificuldade, eu pego o pouco que eu tenho e vou lá e ajudo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você for fazer cesta básica para alguém, compra carne também. Por quê? Cesta básica vem arroz, feijão, não vem carne. Carne é bom, não é? É de Deus, não é? Amém? Então, primeira atitude de uma pessoa que quer ser avivada: ele coopera com as coisas da igreja, ele se envolve, ele participa, ele não fica isolado, ele não busca seu próprio interesse. Então olha aqui para mim, irmãos, a igreja ela só cresce quando há unidade, ela só cresce quando há comunhão. Um bom e suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor vai ordenar a bênção do Senhor. E nós queremos crescer espiritualmente sozinho. Na minha Bíblia não é assim, na sua está assim, está errado. Minha Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Tem que ajudar um ao outro. Se um cair, levanta. Tem que ter comunhão, tem que ter unidade, tem que ter compromisso um com o outro. Não é você viver, eu viver no meu mundo e você viver no seu. Vai morrer os dois. Amém? Tem uma música que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, juntos e nós precisamos de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Se você está dizendo que não precisa de mim, está errado. Se eu estou dizendo que não preciso de você, está errado. Porque é uma comunhão, é uma unidade. Amém? E a Bíblia diz que o corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Quando você não exerce a sua função no corpo de Cristo, alguma coisa está faltando no corpo de Cristo. Amém? Então coopere com as coisas da igreja. Nada de pôr mãozinha quando eu colocar aviso no WhatsApp. Escreve lá: não posso ir. Tá bom? Escreve lá: não vou poder ir, tenho compromisso. Vai ser melhor que você colocar essa mãozinha aí. Tá bom? Esse joinha. Ou vai ser melhor também do que você ver e não falar nada, que é omissão. Sabe que tem alguma coisa, mas não faz. Outra coisa que não foi feita, que eu fui sozinho chorando por dentro. Final do ano passado, vocês lembram que nós estávamos arrecadando dinheiro para distribuir brinquedo lá na igreja do pastor Danilo? Eu marquei que estava na outra igreja lá ainda. Eu cheguei, acho que era 4 horas, estava marcado. Deu 4, deu 4h30, ninguém apareceu. Só eu, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe e Virgínia. Aí a outra igreja que eu congregava chega com a caravana. Aí eu olho e falo: meu Deus, cadê a igreja? Eu amo você. É por isso que eu quero que você esteja junto comigo, para que você possa crescer junto comigo. Sabe por quê? Você já viu árvore que cresce desproporcional? Às vezes uma galha cresce maior do que a outra. O que tem que fazer para as duas crescer junto? Você vai lá e corta, para que as duas tenham o mesmo crescimento. Então, para que não haja isso, para que você fique para trás, porque é assim com Deus. Às vezes alguém é abençoado, e quando alguém é abençoado, você olha para ele e fala assim: ele entrou na mesma época que eu, aceitou Jesus no mesmo dia que eu, por que ele está desse jeito? Eu vejo isso na vida da Estela, né? Está ensinando muito bem. Disposição, compromisso, cooperação. Amém?
Deu para entender? Cooperação fortalece o laço de amor na igreja. Outra coisa, uma atitude de um crente avivado: ele vive desapegado dos bens materiais. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não está presa ao materialismo. 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem espera em Cristo só nessa vida, Paulo diz que ele é miserável. 1 Coríntios 15:19 diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem é avivado dizima, quem é avivado oferta, quem é avivado não é apegado ao dinheiro. Ah, pastor, eu estou passando por dificuldade, o país está passando por dificuldade, eu também estou. Mas o cristão avivado, ele não tem amor ao dinheiro. O cristão avivado, ele quer ajudar. Hoje a Estela disse uma coisa, que a agonia que dá na alma dela é quando ela vê alguém que precisa de uma ajuda e não pode ajudar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, não posso ajudar com dinheiro, não tem, está difícil. Dobra o seu joelho, meu Deus, o seu Deus abre porta onde não tem. A viúva diz que a Bíblia diz que ela deu aquilo que ela tinha. Hoje nós damos muito para Deus aquilo que sobra. Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de migalha. Se você olhar em Malaquias capítulo 1, os sacerdotes estavam oferecendo a Deus animal doente, animal coxo, animal cego. Aí Deus vira para ele e diz assim: ei, pega isso aí e leva para o governante de vocês e vê se ele vai aceitar isso aí. Se o governante não aceita, por que vocês estão trazendo isso para mim? Então nós temos que aprender isso, amém? Exemplos bíblicos negativos relacionados ao materialismo. Ananias e Safira e o jovem rico. Ananias e Safira vendeu um lote lá, né? Falou: ó, está aqui o tanto. É o que acontece hoje. Eu sempre falo o seguinte: hoje tem mais oferta do que dízimo. Por quê? Porque na oferta você controla quanto você pode dar. Dízimo não. Dízimo, você recebeu 1.000, é 100. Recebeu 10 mil, é 1.000. Recebeu R$1, é 10 centavos. Oferta, você recebeu 1.000, você quer dar R$1. É algo voluntário. É por isso que tem, se você for perguntar para qualquer pastor, todas as igrejas estão passando por necessidades financeiras. Porque o país está em crise? Também. Mas muitas vezes é desobediência. É porque muitas pessoas, às vezes, elas olham, tem um vídeo ali, eu ainda vou mostrar esse vídeo no computador. É um pastor pregando na hora da oferta, e ele começa a falar assim: traga seu dízimo. Se você não é nada, não traga nada. Se você se desculpa que o dízimo é da lei, então o Senhor meu pastor, nada me faltará, é da lei. O Senhor é meu socorro bem presente no dia da angústia, também é da lei. Se você se desculpa dizendo que o pastor é ladrão, bem-vindo ao clube, porque quem não dizima é ladrão. Amém? Amém. Em ambos os casos, de Ananias e o jovem rico, eles tinham apego pelo bem material que tinham. Eles eram escravos de uma paixão chamada ter. Essa é a paixão que o crente muitas vezes tem. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele vive desprendido do materialismo, ele não é apegado às coisas deste mundo. Outro positivo, não estou dizendo para você fazer isso, é só um exemplo bíblico. Barnabé vendeu o que tinha, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. A mulher que lavou Jesus com um vaso de alabastro, era um perfume muito caro da época. Ela chega, quebra o vaso de alabastro e derrama sobre Cristo. E os discípulos pegam e viram: mas se vendesse esse aí, dava para alimentar muita gente. É o apegado às coisas materiais. Então, irmãos, quem é avivado dizima, quem é avivado oferta, quem é avivado ajuda. É verdade. Quem é avivado fica preso ao dinheiro. Não fica preso.
A Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Então, meu querido, aprenda a dizimar, aprenda a ofertar, aprenda a ajudar as pessoas. Louvado seja Deus, as pessoas que são dizimistas, que são ofertantes. Aquele que ainda não é dizimista e ofertante, a nossa oração é para que você seja dizimista e ofertante. E você quer analisar a minha vida? Se você acha que eu estou enriquecendo, você está empobrecendo, convive comigo uma semana, você vai ver se eu tenho luxo, se eu tenho riqueza. Às vezes você mora melhor do que eu. Você tem casa própria? Eu não tenho. Vai me dar em nome de Jesus. Então, se tem pastor lá fora roubando, não generalize as coisas. Amém? Dízimo é antes da lei, é na lei e é no Novo Testamento. Amém? Dízimo é de Deus, é bíblico e vai trazer bênção para você. Se você está dizimando, e eu vou encerrar esse assunto de dízimo e oferta, olha para mim aqui. Se você está colocando dinheiro aqui e Deus não está fazendo nada na sua vida financeira, para de trazer. Porque aqui não é uma terra boa. Mas se Deus está fazendo, aqui é a terra boa. Amém? Esse é o desafio que eu faço com você. Amém? O crente cheio do Espírito Santo, que é avivado, ele adora a Deus com entusiasmo. Ele usa mente, emoção, vontade, né? Não é barulho, misticismo, emocionalismo, não é experiencialismo, mas um culto em espírito, em verdade. É um culto cristocêntrico, alegre, reverente e vivo. Quem é cheio do Espírito Santo tem entusiasmo. É verdade, Aí eu vejo o povo, tem hora na hora de louvor, na hora de cantar as músicas assim. Agora que eu estou ficando mais aí, lá eu ficava mais na frente e ficava vendo. Aí você abre o olho assim, você fecha o olho, você está lá, aí você abre o olho e teus irmãos estão assim. É o momento dele adorar, de se quebrantar, de se entregar para Deus, de adorar, de glorificar o Senhor. Ele está igual o pinguim frio. Não é? A Bíblia diz que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Momento de adoração aqui antes do louvor, nós costumamos cantar 3, 4 músicas, que eu gosto de dar mais tempo à palavra. Algumas igrejas têm 1 hora de louvor, de adoração. Eu já acho muito que cansa, na minha opinião. Cada pastor, cada igreja tem seu estilo. Aqui eu prefiro cantar 3, estourando 4 músicas, para ter tempo à palavra. É um momento de preparação para a palavra, de quebrantamento. É um momento onde você vai se quebrantar diante do Senhor. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele vai adorar a Deus com entusiasmo. Mas isso não é barulho, não é misticismo, não é emocionalismo. É um culto alegre. Não é emocionalismo não, gente, para com isso. Emoção é carne. Você percebe quando a pessoa está adorando a Deus da emoção. Emoção. Não tem nada de Deus na pessoa. Não tem. Emocionalismo. É o que o pastor Wilson de vez em quando que fala: se eu quiser que você chora com a música, eu faço você chorar com a música. Não é, pastor? Se eu quiser que você chore aqui com a pregação, eu faço você chorar com a pregação. Atingir sua alma, atingir suas emoções, aí vai ficar. Aí o pregador pensa que por chorar, Deus está falando. É emoção. Uma vez eu orei, muito tempo atrás, num encontro na antiga igreja, veio um irmão lá dos Estados Unidos, ele não falava um A de português. E ele foi. Aí para ele entender, tinha umas 3 ou 4 pessoas lá que falavam inglês. Aí colocaram uma pessoa do lado dele e ficava tradução simultânea, ali para dar um entendimento para ele. Só que chegou a hora de orar, e eu era líder da equipe de intercessão. Eu pensei comigo: Deus, como que eu vou orar para esse camarada? Ele não vai entender nada, porque eu não entendi português. Eu peguei e falei: vou lá. Senhor, abençoa em nome de Jesus, o homem igual pedra. Eu peguei e comecei a falar em língua. Ele fala inglês, eu falo
várias línguas. Está achando que é só você que fala? Foi a experiência que eu tive. Aí comecei a orar em línguas, né? E profetizando na vida dele. Bom, começou a chorar. Eu abri o olho e ele soluçando. Eu falei, uau, o negócio funciona. Deu certo. Vou continuar. Aí depois eu fui orar com outra prima minha que morava nos Estados Unidos há muitos anos e ela teve que vir embora. Aí eu comecei a orar com ela e orei em línguas. Aí ela pegou, a hora que acabou a oração, ela pegou e falou, uai, você fala inglês? Eu, não estou sabendo não. Fala não. Aí ela disse assim, não, porque quando você orava em línguas, você falava algumas frases em inglês. E uma delas era assim, era você tem que vir para mim, só que em inglês. Parece que é have goes to me, alguma coisa assim. Aí eu lembrei do camarada lá do encontro, eu falei, foi essa frase que ele entendeu, você tem que vir para mim. Então, Deus ele usa diversas formas, ele é multiforme de sabedoria. Só que o que acontece no meio da igreja que nós vivemos hoje, no Brasil, é que muitas pessoas elas querem ter uma adoração mística, uma adoração, né, de emocionalismo, de se não tiver uma experiência, se orar e não sapatear, não tiver um arrepio, um calafrio, não cair uma gotinha de lágrima, o culto foi frio, não volto mais naquela igreja, né? A igreja aí é ruim, Deus não está lá nela. No outro endereço, quando eu estava abrindo a porta, passa duas jovens, uma era desviada, a outra não era. O senhor que é o pastor da igreja? Eu falei, sou. Que dia tem culto aqui? Esse aqui, domingo, 8 horas. Essa igreja aqui tem unção? Eu falei, uai, tem. Tem, vai pregar a Bíblia, como é que não tem? Né? Prega a palavra, como é que não tem? Aí ela, não, porque essa menina aqui é desviada, tem que ser uma igreja de unção. Eu falei, uai, onde está isso? Não é? Então não é misticismo, não é uma experiência. Irmãos, se você orou, não chorou, não sapateou, não gritou, não viu um anjo, não viu o homem de branco, como muitos falam por aí, né? O homem de branco passando. Você não viu isso, irmão? Não aconteceu nada. Deus ouviu sua oração. Aleluia. Deus ouviu. Mas hoje nós colocamos Deus dentro da caixinha de fósforo. Engessamos Deus. Já viu gesso? Quem já pôs gesso, os movimentos ficam limitados, né? Aí o que acontece? Se eu for lá na igreja hoje, se o pastor não profetizar na minha vida, Deus não está lá. A palavra pregada. Eu pus muito para correr aqui, porque muitos vinham atrás de um dom que o Senhor, graças a Deus, me deu. Profecia, palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. São os dons que o Senhor me usa. Só que as pessoas estavam vindo aqui na igreja só para receber a oração e ó. Eu parei de atender telefone de quem eu não conheço. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje elas não querem ter compromisso com a palavra, elas só querem ir no supermercado espiritual. Vai lá, Deus fala, pronto. Não quer ter compromisso. Eu não quero isso, eu quero que você fique aqui pela palavra. Amém. Amém? Amém. Então, o crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo. Adora a Deus com entusiasmo, deixa seu problema de lado, deixa sua preocupação de lado, deixa seu desânimo de lado, porque Jesus te ama e Ele merece ser adorado, porque Ele é digno de glória, de honra e de adoração. Outra atitude que o crente avivado tem, ele promove a paz, ele tem comunhão com os demais irmãos, ele exerce o ministério da reconciliação e edifica a vida dos outros irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo não provoca contenda, não provoca divisão, não provoca separação, não vive na base da intriga. Quem é cheio do Espírito Santo tem pessoas perto dele. Quem é cheio do Espírito Santo, as pessoas têm prazer em estar perto dele. Mas quem não é cheio do Espírito Santo é aquele irmão. Eu já contei isso aqui.
pessoas. Chegou uma irmãzinha. A hora que ela chegou na roda, a roda acabou. Sabe aquela situação assim que você faz de conta que tem alguém te chamando? Ô, tá me chamando ali. E ó, vai embora. E ela sempre ficou eu e ela na roda. E ela virou para mim, pastor, por que quando eu cheguei na roda todo mundo foi embora? Eu virei para ele e disse assim, porque você é enjoada. Você é chata. Muda. A Bíblia diz, leais são os filhos daquele que ama. Foi duro? Parece que foi sem educação que eu falei para ela. Mas nós temos que aprender que quem é cheio do Espírito Santo promove paz. O Espírito de Deus não promove confusão. Ele é um Deus de paz. Eu sempre falo, está tendo confusão, vaza. Sai do meio, porque vai sobrar para você. Está tendo confusão, não entre em confusão, porque vai sobrar para você. Está tendo confusão no casamento? Cuidado, pense bem antes de entrar. Não entre em questão que não cabe a você entrar. Promova a paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nós temos que ceiar, né? E a Bianca pediu para mim ceiar até 9h30, que ela vai trabalhar. Ela trabalha de noite. E ela chegou em mim e falou assim, pastor, eu tenho um pedido para fazer. Qual que é, Bianca? Eu quero ceiar. Vamos ficar de pé, que a Bianca tem que ceiar. Tá. Eu vou orar. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. E vamos pedir, Senhor, aviva na minha vida. Quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Eu quero orar, ser desapegado das coisas desse mundo. Obedecer ao Senhor, orar ao Senhor. Pai querido, Deus Altíssimo e Santo, nós te adoramos. Ó Deus,